Saravaché, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai fazer previsões para todos os signos do dia 22 de abril até o dia 28 de abril. Então, se você quer saber como vai ser sua semana, quais vão ser os principais acontecimentos, fica comigo aqui nesse vídeo. Lembrando que às vezes essa mensagem não é para todos, não ressoa com todos, não faz sentido para todo mundo. Então, aquilo que não fizer sentido para você, deixa para lá, pegue aquilo que faça sentido, tá? E se você quer saber qual minuto desse vídeo que eu vou estar falando para você, para o seu signo, tem um roteiro aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu começo sempre com uma energia geral, tirando duas cartas, entendendo, e depois eu vou abrindo as cartas para entender melhor, mais aprofundadamente, o que vai acontecer, tá? Quem demanda qual é o tema principal da semana, se vai ser amor, dinheiro, qual vai ser aí os desafios, as habilidades, as bênçãos que você vai receber, são as cartas, tá bom? Então a gente vai começar aqui pelo signo de Áries, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal para você receber toda semana as previsões, tá? Vamos começar? Signo de Áries, para a semana do dia 22 de abril até o dia 28. O que tem para o signo de Áries? Vamos lá? Signo de Áries, tá? Veio aqui Rei de Copas, Carta dos Caminhos. Aqui a gente já começa a falar de algum obstáculo, alguma superação que você precisa ter nessa semana e que você vai precisar ter um controle emocional bem forte, tá? Para você ultrapassar esses obstáculos, para você vencer, né? A carta dos caminhos é uma carta com uma energia muito forte de Ogum, e essa semana a gente está comemorando aí o dia de Ogum. Então, vem falando da gente vencer obstáculos, e pode ser que esse obstáculo seja você se conectar mais com as suas emoções, entendendo, né? Nesse lugar de entender como as suas emoções controlam sua vida. E um rei de copas, ele vem falar muito de sustentar essas emoções, de entender, de compreender muito bem, né? De ser aquela pessoa mais sábia, aquela pessoa que aconselha, aquela pessoa que direciona emocionalmente as pessoas, tá? E assim mesmo, quando a gente fala de uma energia da gente. Para muitas pessoas, pode ser uma figura masculina, uma figura paterna, um avô, que vem aqui ajudar nessa demanda emocional, tá? Pode ser um apoio emocional, pode ser uma pessoa que aconselhe você nessa semana, pode ser uma pessoa que esteja ao seu lado. Para muitos é essa energia mesmo do controle emocional que a gente precisa ter para vencer certas dificuldades ou obstáculos aí no nosso caminho, tá? Essa carta do caminho, ela vem falar muito de uma rainha de ouros. Então aqui a gente está falando de dinheiro, de independência, de maturidade emocional, de estabelecer muito bem qual é o caminho que a gente quer, para onde a gente quer seguir, tá? Então vai ser uma semana para você decidir caminhos, porque pode ser que venha muitas possibilidades e isso mexa com as suas emoções, com os seus impulsos, com as suas reações emocionais, e talvez para que você direcione melhor seus caminhos, você precisa ter esse controle emocional, tá? Continuando aqui, eu joguei outras cartas para entender mais profundamente essa história. Então, me vem 3 de espadas, 7 de ouros. Então, existe sim situações que estão sendo direcionadas para os seus caminhos, para as suas seja qual a realização que você esteja buscando aqui. Aqui vem me falar muito de um reconhecimento, de um retorno, né? Esse 6 de paus vem falar de reconhecimento, retorno, expectativa de algo que volte a você, de algo que você talvez esteja aí trilhando há um tempo e tá buscando esse retorno, tá? Só que aqui me vem muito com esse 3 de espadas, você se desiludindo com alguma situação, você compreendendo, sendo mais realista.
pode ser que venha de uma forma assim muito decepcionante, mas para isso tá vindo para você para que você entenda que talvez aquele não é o seu caminho, tá? Que aquilo, que esse caminho, talvez aquilo que você tá tanto na expectativa, né, não seja uma realidade boa emocionalmente, afetivamente para você, tá? É, e que de certa forma, né, esse 7 de ouros aqui tá dizendo que os seus caminhos estão sendo trilhados. Às vezes vocês podem estar forçando uma porta, insistindo numa coisa que não está trazendo resultados, e a vida às vezes está mostrando emocionalmente para você, está mostrando através das decepções ou desilusões ali das suas expectativas que aquele não é o caminho. Então vocês podem ficar atento do que está dando certo, do que vocês se sentem bem fazendo, confortáveis fazendo, estáveis, do que não te desequilibra. Então, esse pode ser o direcionamento que você está buscando, tá? E aquilo que está te desestruturando, te desestabilizando, te confrontando e que você não está conseguindo lidar, pode ser um período para você reavaliar, mas ao invés de ficar insistindo, né, forçando a porta, tá? Tá pedindo aqui as de espadas, então uma inteligência emocional mais forte, tá? Uma consciência melhor para os caminhos que você está seguindo, tá? Eu vejo que muitas pessoas aqui estão se desiludindo. E aqui a gente pode até olhar um pouco mais profundo por que está vindo essa desilusão. Saiu 6 de pau, 6 de espadas, rei de ouros. Então a gente está falando de caminhos aqui prósperos, de financeiros, materiais. Pode ser algo que você esteja querendo adquirir, pode ser algo de um emprego, pode ser uma prosperidade no seu trabalho, uma promoção, algo que você está querendo mais, tá? Aqui vem falar de mais. Então, essa desilusão, esse 3 de espadas, é que você não está conseguindo enxergar, que eu vejo você não conseguindo enxergar a realidade dos fatos, tá? O que você precisa exatamente fazer, que tipo de estratégia você precisa ter. E aqui tá falando que vai ter uma mudança. Então pode ser que realmente você tá ali no seu caminho, você tá achando que é aquele caminho, que você tá seguindo, mas tem alguns desconfortos que você não tá querendo saber lidar. Porque esse rei de ouros, esse rei de copas, a gente não sabe, não quer lidar com os nosso emocional, tá? Com os desconfortos. A gente só quer passar por cima e vamos seguir. Talvez seja essa grande ilusão. Se você não se sentir seguro naquele caminho, você realmente não vai progredir, entende? Então vai ser essa grande mudança aí, talvez que você tenha esse insight nessa semana. Então, reforçando, essa semana é uma semana para vocês buscarem, entenderem o que deixa vocês seguro emocionalmente. Esse é o verdadeiro caminho. Aquilo que te deixa em dúvida, aquilo que te deixa, será que é um sim? Provavelmente não vai ser, porque o sim é muito claro, né? Aquilo que não te deixa confortável, aquilo que você precisa ficar se justificando o tempo todo, batendo de frente o tempo todo, pode não ser o seu caminho, tá? Então, essa semana buscar ter essa estabilidade emocional, esse conforto emocional para lidar com as situações que estão vindo até você. Tá bom? Agora a gente vai falar para touro. Vamos ver como vai ser a semana aí de touro. Touro, carta do imperador, carta dos caminhos. Esses caminhos hoje tá que tá, né? Saindo para todo mundo. Algum vai na frente aqui. Vamos lá. É uma semana para você se impor em algumas situações, para você resolver algumas situações, para você não deixar para depois, tá? É uma semana para você começar a ter mais força e direcionamento para os seus caminhos, tá? Talvez os taurinos aí, como a gente entrou com sol em touro, a gente está numa energia, pode estar um pouco assim, preguiçoso, né? Não querer fazer, não querer tomar frente, deixar para depois. Então aqui tá falando que não é uma semana para deixar para depois.
É uma semana para você tomar a frente, né? Essa carta do imperador vem falando muito de tomar o rumo, o direcionamento da vida, tá? Poder de decisão, poder de escolha. Essa carta dos caminhos está falando muito de escolhas, de possibilidades, então a gente tem que ter o nosso poder de escolha, não deixar os caminhos sendo seguidos, aparecer, vai que acontece, né? A gente tomar a frente. Vamos ver aqui o que vem mais para os taurinos, para entender melhor essa história. É uma energia muito poderosa, essa energia do imperador, tá? Uma energia de independência, é uma energia de soluções. Vamos ver o que mais. Aqui tem algumas pessoas que precisam se cuidar mais. Então, eu vejo essa energia do imperador de autocuidado, tá? Saiu 2 de ouros. Então, aqui eu vejo que vocês precisam administrar melhor a energia de vocês, equilibrar melhor, harmonizar melhor, tá? Pode ser que algumas pessoas estão se focando mais, por exemplo, no trabalho ou na vida pessoal ou no relacionamento, tomando muito à frente para resolver os problemas de todo mundo e se esquecendo de si mesmo. Existe aqui, né, Pagem de Espadas. Então, existe uma energia de cortar alguns hábitos, cortar algumas situações que estão talvez te trazendo, que não estão te trazendo benefício, estão te deixando talvez nervoso, irritado. Tá? Aqui eu vejo uma energia de muita defesa, tá? Então, para me defender, eu ataco primeiro. Que essa energia do imperador aqui com os caminhos é uma energia muito bruta, é uma energia de tomar frente no sentido de ser independente, como eu falei, tomar frente, resolver, mas resolver as nossas questões, né? O que está pendente na nossa vida, o que eu não estou cuidando de mim, né? E às vezes eu posso até exigir dos outros, esperar dos outros, ficar na expectativa daquele reconhecimento, daquele cuidado das pessoas. E aqui está falando muito para você tomar frente, para você e cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida financeira, tomar frente, ter essa autorresponsabilidade, tá? Que aí, a partir disso, os seus caminhos vão se abrir. Financeiros, tá? Eu vejo aqui muito. Algumas pessoas aqui, elas estão muito apegadas a mudar o outro, né? A questionar os outros, a brigar com os outros, a levar essa energia que eu falei do imperador, que é uma energia de força, de atitude, para um lado de ir tirar talvez uma satisfação com alguma pessoa, ou se incomodar com as atitudes dos outros. E aqui está pedindo muito para você olhar para você, entende? Para você se cuidar, para você se olhar, para você olhar para os seus caminhos, tá? Eu vejo que algumas pessoas estão muito focadas em olhar para talvez esse lugar do passado, esse lugar de intrigas, esse lugar de brigas, enfim, ficar com isso na mente, tá? De vocês. E vocês ficarem toda hora se autodefendendo. Vamos supor que alguém fale para vocês fazerem alguma coisa, que vocês precisam resolver alguma coisa, e vocês falam: ah, mas você não resolve, você não faz, por que que eu tenho que fazer? Então, ficar nessa autodefesa o tempo todo, tá? Saiu também aqui Rei de Copas. Então, aqui a gente tem bastante energia de rei, de autoridade, bastante energia de autorresponsabilidade, tá? De autodomínio. Porque um rei não é imaturo, entende? Mas às vezes a nossa teimosia pode ser, né? Esse pajem de espadas aqui representa muito a teimosia. Porque existe um aprendizado, né? Talvez algumas pessoas estão aprendendo um ofício aqui,
uma profissão, aprendendo algo novo, estudando algo, tá? E aí está sendo um pouco teimoso nesse aprendizado, entende? Talvez se aprofundar, está sendo muito superficial, não está aplicando, né? Esse Ás de Espadas fala muito de não aplicar aquilo que se aprende na vida, aquilo que a vida já trouxe de problemas, de demandas, de situações mal resolvidas. Parece que algumas pessoas estão passando por um processo de reaprendizado aqui. Só que esse reaprendizado é exatamente para que você tome essa frente de resolver. Não deixe, né, isso se acumular, que a gente está falando de acúmulos, né? Então, para você conseguir resolver certas demandas, certas dificuldades, certos atritos, certos problemas, certas discussões, enfim, seja financeiros, amorosos, afetivos, com a sua família, não importa, né? Aqui você vai precisar aprender com as experiências que você já passou em relação a esse assunto, tá? E aí tomar uma postura diferente. Esse imperador vem para mim aqui muito tomando uma postura diferente. Eu criando autorresponsabilidade, o que me cabe. O que eu causei nessa situação? É claro que tem o outro na situação, o outro também causou, tem um problema de negócios, eu tenho um problema com sócio, eu tenho um problema com família, e eles também têm a parcela de responsabilidades, de culpas, enfim, né, que precisam ser aí revistos e compreendidos novamente. Mas qual é a minha parcela nessa situação? Então, essa mudança que está exigindo, por isso que está vindo tanta força aqui. Aqui eu vejo muita força. Só que tem algumas pessoas aqui que estão ainda muito acomodados. Essa para mim é a palavra aqui. Acomodação. Tá vindo muita força, muita vontade, mas vocês estão deixando muitas coisas para depois, tá? Vamos ver aqui o que mais. Aproveitar, né, essa energia de força aí da semana, de recuperação. Aqui a gente pode falar de recuperação de saúde, pode falar de recuperação financeira, de poder, de autonomia, de escolha, tá? Mas parece que vocês estão presos como se não tivesse escolha. Vamos ver aqui mais essa página de espadas aqui. Ó, para algumas pessoas não é para todo mundo, tá? Aqui a gente está falando de uma questão de dinheiro que me veio aqui. E fala muito de um poder de negociação que pode vir até você, tá? Mas você precisa ir buscar isso, resolver. Tem uma situação financeira, talvez uma perda financeira, um gasto excessivo, algo que você perdeu aqui, tá? Em relação a dinheiro. Existe uma forma de você renegociar, se readaptar, mudar, recuperar. Mas você precisa tomar essa frente. Ou por vir muito essa energia da força, ou você ir buscar os seus direitos, tá? Esse é um ponto para quem tá aí tentando entender. Ou você reconhecer seus erros e mudar a forma como você tá fazendo, tá? Ou você tomar essa frente de reolhar, sabe? De reavaliar aí as finanças, o que aconteceu, e a partir desse momento você criar essa consciência de como ter uma educação financeira melhor, tá? Que também está falando disso. Então, existe uma forma de você recuperar talvez esse prejuízo, mas você precisa tomar essa frente, tá? É isso. Encaixa aí da forma que vocês, a situação que vocês estiverem passando. E se isso estiver acontecendo, quiser colocar aqui nos comentários, podem colocar aqui para que a gente possa reorientar, tá bom? Fica aqui aberta essa fala para reorientação aqui conforme o que está acontecendo na sua vida. Basta colocar aqui no comentário, tá? Agora vamos falar para Gêmeos. Gêmeos, dia 22 de abril até dia 28 de abril, que vem para o signo de Gêmeos. Página de Copas, carta da Estrela. Aqui eu já vejo que vocês estão buscando alguma coisa, tem um sonho aqui, uma realização,
Algumas pessoas estão se conectando aí com as vontades delas de criança, sonhos, expectativas, tá? Muitas aqui também estão nessa reconexão com criança, ou com a sua criança, ou com o seu momento de infância, tá? Resgatando algumas questões que ficaram lá na infância, alguns sonhos, algumas vontades, mas vocês estão encontrando alguns desafios, tá? E eu quero trazer clareza. Por que tá esses desafios? Por que às vezes vocês ficam, talvez nesse campo, né, se iludindo, sonhando, só pensando, só imaginando, só querendo, tá? E às vezes algumas coisas não se realizam, não se concretizam, vocês se decepcionam. Eu vejo aqui algumas pessoas que estão passando por uma transição. Então, um fim de um ciclo de alguma coisa, tá? 10 de espadas. Esse 10 de espadas, ele veio junto de um 8 de ouros. Então, já me inicia aqui que é um trabalho. É algo que vocês estão se esforçando, tá? Existe algumas infantilidades que atrapalham os seus caminhos. E aqui eu não tô falando de um lugar, podem ser dores, questões que você vivenciou na infância que atrapalham, talvez você lidar com essa situação, tá? Da sua vida. Aqui eu vejo que algumas pessoas estão tendo dificuldade de lidar, estão sendo um pouco imaturas, ou que estão sonhando demais, ou que estão na expectativa demais, e isso deixa elas um pouco no lugar de criança, sofrendo, tristes, tá? Ao mesmo tempo que elas querem muito se revigorar, elas querem muito se conectar, mas aqui com esse sonho, com essa vontade, mas aqui ainda pra mim, essa vontade, ela é válida, ela é muito válida, mas ela tá muito num campo irreal, entende? Porque você tá enfrentando aqui, primeiro que precisa fazer um trabalho imenso, 8 de ouros. Muitas pessoas podem estar querendo mudar de trabalho, buscando outro trabalho, outra forma de ganhar a vida, tá? Muitas pessoas aqui podem estar mudando ou para perto dos seus parentes, ou mudando por causa de uma gravidez, de uma gestação, de uma criança, de uma maternidade, tá? Então, existe um trabalho aqui contínuo. Esse 8 de ouros fala de um trabalho contínuo, entende? Que precisa também ter a ajuda de outras pessoas. 3 de ouros. Sem ajuda, sem a participação, sem uma comunidade, sem uma rede, tá, de amigos, parentes, enfim, talvez isso não se faça, tá? Não se realize, tá? Só que muitas pessoas, 5 de copas, ainda estão muito magoadas com algumas pessoas. Pode ser da família, pode ser amigos, pode ser afetivo, tá? Por isso que eu falo que é um lugar de maturidade. Vamos supor assim, eu tenho um relacionamento com uma pessoa, seja um amigo, um parente, uma mãe, enfim, ou meu parceiro, minha parceira, e aí ele me fala certas coisas pra gente crescer. Aqui tá falando de crescimento, 8 de ouros, crescimento, pra gente crescer, pra gente fazer junto, pra gente ter mais na nossa vida, pra gente construir algo melhor. Só que toda vez que eu vou falar algo pra essa pessoa, pro geminiano ou pra geminiana, ela se sente criticada, julgada, atacada, né? Ela vai para um lugar ferido dela, tá? Aqui a gente tá falando de feridas que vêm desde sempre. E toda vez acaba sendo imatura para lidar com essa situação, porque aqui depois do 5 de copas vem um rei de espadas. Então aqui tá pedindo inteligência, estratégia. Muitas pessoas aqui estão com muitos sonhos, com muitas vontades, mas não estão tendo muita estratégia para lidar, tá? Nem emocionalmente, tá? Porque vem desse lugar, eu tô sendo atacada, eu tô sendo julgada, eu tô sendo criticada, nada do que eu faço tá bom, enfim, né? Ou eu não sou ouvida, ninguém me ouve, ninguém faz o que eu quero, né? Vem muito desse lugar, né? Ninguém faz o que eu quero fazer desse jeito, mas esse jeito não dá, né? Esse jeito você vai se machucar mais, esse jeito não tá legal, esse jeito não vai ser construtivo para você, mas ainda tá batendo nessa tecla,
tá? E não tá sendo estratégico. Então, a recomendação da semana é sair um pouco de algumas questões infantis, de algumas ilusões, tá? E um pouco para esse campo da estratégia, do intelecto, da razão, tá? Da emoção, no sentido de lidar melhor com as suas emoções, tá? Que eu vejo que o campo emocional, não que vocês não sejam inteligentíssimos, argumentem muito bem, se comuniquem muito bem, mas aqui eu vejo um lugar de infantilidade para lidar com algumas questões emocionais, tá? Que mais para Gêmeos? E isso está muito relacionado às vontades que vocês têm de realização, tá? Então, o emocional pode estar afetando a sua capacidade de lidar com questões materiais da sua vida. Mas fala também num fim, né? Esse 10 de espadas é um fim. É um fim, né? 10 de espadas com 8 de copas. Então, aqui é um fim. O fim de alguma coisa, tá? Pode ser o fim de amizades, pode ser o fim de um relacionamento, ou o fim desse relacionamento no sentido de lidar dessa forma que você tá lidando com esse relacionamento, tá? Aqui eu vejo você começando a lidar de outra forma, você enxergando que realmente algumas atitudes suas, ou porque você permite demais, ou porque você acaba exigindo demais, imatura demais para lidar com algumas coisas, tal, não consegue ficar sozinha. Enfim, aqui a gente tá falando de uma questão emocional que é difícil de lidar desde sempre, tá? Desde sempre. E aí você tá chegando nesse entendimento que talvez isso é uma dependência, uma codependência, é uma ilusão da sua parte, essa pessoa não vai ser dessa forma que você tá imaginando, tá? E aqui você lidando com isso de uma forma mais emocional, racional, desculpa. Você entendendo que você tem um trabalho aí para ser feito, né? Que você precisa ter um autocontrole sobre suas emoções, tá? Porque senão isso vai continuar acontecendo, tá? E são essas as mensagens para Gêmeos. Agora a gente vai falar para Câncer. Energias aqui presentes para o signo de Câncer. Carta do julgamento, carta do cavaleiro, tá? Aqui eu vejo muita força de guardiões, tá? Exu, principalmente, pedindo para que você lide melhor com a sua comunicação, tá? E essa comunicação, ela pode vir tanto do campo de organização, tá? De agenda, compromissos, tá? Para que você resolva. Essa carta do julgamento é uma carta muito de autoavaliação, tá? Porque às vezes a gente entra, aqui eu vejo um lugar de perfeccionismo, tá? Pra ser sincera. Às vezes a gente entra numa questão assim, precisa ser perfeito para eu poder me divulgar, precisa ser perfeito para eu poder comunicar, não tá perfeito ainda, não sei o que falar para essa pessoa. Então eu avalio melhor o que eu vou falar. Para algumas coisas é muito importante, né, essa autoavaliação, mas quando a gente fica muito tempo dentro disso, né, dessa autoavaliação, essa autocrítica interna, a gente acaba não tendo atitudes. Vamos ver o que vai vir mais para Câncer, para entender. Mas é uma semana que tá pedindo para você ter atitude, para você ir atrás dos seus sonhos, para você não se julgar tanto, para você não se criticar tanto, para você aprender com os seus erros, tá? Vamos ver o que mais. Para algumas pessoas pode ser uma questão de justiça aí que tá vindo, tá? Há uma resolução, uma solução. O que mais?
aí poderia ser uma questão de justiça. Veio 5 de paus com 2 de espadas. Para algumas pessoas, elas estão em dúvidas qual caminho seguir, qual decisão tomar, tá? Então, por isso que vocês estão presos nesse julgamento, vocês estão presos nessa autoavaliação. Mas eu percebo aqui que vocês estão na autocrítica demais, no perfeccionismo demais, tá? De qualquer forma, você vai ter que escolher um caminho, você vai ter que decidir para onde você vai. Aí vem seguido de 2 de paus. Então, quer dizer, são 2. Um que é um conflito mental, que eu fico reavaliando, reentendendo, né? Assim não tá bom, eu vou lá, faço de novo. E o outro 2 de paus, falando para você tomar uma atitude. Essa atitude, ela tem que vir de uma inspiração, de uma vontade. Não adianta você ficar só no racional, refletindo qual vai ser a melhor estratégia. Você tem que testar, tá? Testar. Me fala muito da razão aqui. Pajem de espadas, então é um aprendizado que vai vir para você. Quando você tomar essa decisão, vai ter um grande aprendizado, tá? E esse aprendizado vai ter o quê? Retorno. 3 de paus. Então aqui eu vejo que pessoas que tomarem essa atitude para resolver, pode ser uma questão na justiça, pode ser um negócio, pode ser uma iniciativa, né? Eu vejo que vocês estão muito no campo do julgamento. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E se der certo? E se não der certo? O que eu faço se não dar certo? Né? Estão muito nesse travados, é isso, travados, tá? Não se direcionam, não comunicam, não fazem negócios, não perguntam, entende? Vocês estão querendo prever o que vai acontecer, vocês estão querendo analisar todos os cenários antes de fazer, tá? Aqui a dica tem algumas pessoas que já passaram por situações parecidas, então precisam usar essas experiências, principalmente o que já perdeu, o que já não deu certo, nesse novo empreendimento, nesse novo engajamento, para tirar essa dúvida, tá? Então consulte o passado. O que você já fez de forma impulsiva que deu errado? O que você já fez de forma impulsiva que deu certo, tá? Façam essa autoavaliação, é essa autoavaliação que vocês têm que ter. E não ficar tentando prever as possibilidades, tá? E vai trazer para vocês um ensinamento tão grande, né? Essa atitude, esse impulso, sair um pouco, né, desse campo da mente, que vai ter solução, né? Então eu vejo aqui solução, pessoas que podem ter aí um negócio ou negociar algo que estava pendente, tá? Aqui, essa carta do julgamento vem falar muito de solução para alguma coisa que estava há muito tempo parada, tá? Então, confie, né? Não fique tentando prever as possibilidades, confie. Tem mais para Câncer. Se tem algumas pessoas aqui que estão em dúvida, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar, o que será? Se eu falar isso, o que essa pessoa vai responder? Não vou falar porque senão ela vai responder desse jeito. Se isso tá matutando tua mente, tá? Eu acho que você precisa perder um pouco desse receio, desse medo, tá? Que através dessa ação, dessa atitude, vamos dizer assim, isso vai se dissipar da sua mente, tá? Tem alguma situação aqui do passado que você tá postergando a tomar iniciativa para resolver. E você não deveria. Você deveria tomar a frente, tá? Porque tá travado mesmo na sua vida. Enquanto você não ir lá, não falar, isso me incomoda, olha, isso não me incomoda, olha, isso aqui tá mal resolvido, isso aqui. Enquanto você não tomar essa frente, o caminho vai continuar aqui, nesse processo de julgamento. O que eu fiz de errado?
por que não dá certo, e se eu fizer assim, se eu fizer assim, por que eu faço isso, eu faço desse jeito e não dá certo, eu faço isso com essa pessoa e não acontece. E você tá só na mente aqui, tá bom? É muito interessante essa carta, ó, porque ela tem uma espiral subindo, um pássaro que se liberta, sabe? Então a gente fica muito preso no e se eu falar isso, ele responder isso, eu vou falar isso. Se eu falar isso, ela falar isso, eu vou responder isso. Mas se ela dizer assim, sabe, a gente fica aqui no auto-julgamento. Eu tenho certeza que a pessoa falou isso e deixou de falar isso porque ela tá pensando isso, você nem sabe. Tá só na mente. Tá só rondando aqui, ó, você tá prendendo a energia quando você tem que liberar. Tá? É isso, Câncer. Agora a gente vai falar pro signo de Leão. Vamos ver como é que vai ser a semana aí dos leoninos e das leoninas. O que vai acontecer aí na vida de vocês. Sempre trago aqui duas energias, primeiro, principais, tá? Energia do tarô. Energia do baralho cigano. Leão. Saiu a carta da morte e a carta do sol. Então aqui a gente já tá falando de uma mudança de ciclo totalmente, né? Alguma coisa tá se finalizando aí na sua vida, outras coisas estão se abrindo, tá? Então, para aquelas pessoas que estão se sentindo aí com pouca vitalidade ou sofrendo por alguma questão, alguma questão não se resolve, não tem solução. Essa carta da morte aqui, ela tá falando que é uma finalização, tá? Esse ciclo vai se encerrar e essa semana vai começar outro. Vamos ver o que vai trazer mais aqui. Aqui eu vejo, né, pessoas, se você tiver aí com alguma dificuldade física, uma doença, tem recuperação, tá? Se é uma questão emocional, tá? Você vai ganhar clareza e vai colocar fim nessa dor, nessa dificuldade, tá? Que eu vejo você colocando fim, porque você vai ver o que precisa ser finalizado, tá? Que mais para Leão? Vou tirar mais cartas aqui pra gente complementar essa leitura. Já que essa carta da morte é uma carta que ela demanda uma energia muito da gente colocar fim em algumas situações, tá? Para algumas pessoas, estou falando de trabalho. Talvez você esteja aí num marasmo, talvez para quem é empreendedor, por exemplo, pode ser uma semana muito difícil, ou passou por uma semana muito difícil, que o dinheiro não rendia, não vinha, não aparecia, né? E aí eu vejo aqui isso acontecendo, tá? Então vai ter trabalho, vai ter empenho, vai vir uma mudança, tá? Até energética mesmo. Em algumas coisas que, nossa, você não aguenta mais, tá? Aqui eu sinto um peso, eu não aguento mais, tá? Para algumas pessoas aqui existe um nível de insatisfação por uma questão de algo que não estava andando muito para frente, tá? Não tinha muita solução. Parecia que vocês sempre estavam vivendo aí, sempre um curso de repetições, tá? De alguma situação. Pode ser familiar, pode ser amorosa, mas alguma situação, ou muitas brigas, aí sempre briga pelas mesmas coisas. Aí sempre falta dinheiro para as mesmas coisas. Sabe, é um nível de insatisfação muito grande que vocês estavam aqui. Vamos ver o que mais. Tem alguma situação aqui que vocês... É como se vocês tirassem um peso, tá? Das costas de vocês. É como se vocês quisessem resolver essa situação, mas só vocês estão resolvendo, vocês não conseguem ter tempo para vocês, ou essa situação ela não tinha muita solução e demandava muito do tempo, da energia, e isso desgastava muito de vocês, tá?
Mas aqui eu começo a perceber que vocês começam a entender, valorizar mais o tempo, o dinheiro. Aqui eu vejo uma valorização. E essa valorização faz vocês reverter a situação. De que forma? Vocês vão estar muito mais inteligentes essa semana para resolver os problemas. Vocês vão estar muito mais comunicativos. Muito mais estratégicos. No sentido de que essa situação que estava muito pesada, ela não se torna um fardo, sabe? Não mais. Porque vocês ganham clareza aqui do que estava ocasionando esse fardo, qual é a solução que precisa ter, vem uma solução para vocês, vocês conseguem tirar esse peso. Então, além de vir essa onda de solução, eu vejo que vocês ficam um pouco mais estratégicos. Aqui eu vejo o poder de negociação de vocês, né? Então, 3 de paus aumentando, melhorando, vocês conseguindo aí discernir, vocês conseguindo dividir, vocês conseguindo... Aqui eu vejo também algumas pessoas, né, isso por causa da essência, né, leonina, que é uma essência muito de controle. Vai lá, faz e acontece, né? E isso acumula muitas coisas. Vocês querem fazer tudo do jeito de vocês, da maneira de vocês, tá? Isso é uma energia de vocês. Só que para algumas situações da vida, a gente precisa não carregar tudo, né, nas nossas costas, né? Tudo ser nossa responsabilidade de fazer. Existem coisas que não são nossa responsabilidade, que a gente precisa tirar esse peso e delegar e ao mesmo tempo ter essa energia da união de fazer junto, tá? São várias coisas, várias situações aqui. Então, quando eu olho esse poder de negociação, que é esse 3 de paus, eu vejo vocês sabendo delegar muito bem, ou vocês trabalhando muito bem em equipe, tá? A equipe, se você tem um trabalho onde tem outras pessoas, que é uma equipe e tal, eu vejo isso sendo diluído, você não ficando com isso nas costas, tá? Então a semana vai ser menos seguida de pesos e responsabilidades que talvez você mesmo tenha que se colocar, tá? Então eu vejo um fim aqui de uma situação para início de outra. Eu vejo vocês com a autoestima bem mais elevada, tá? Eu vejo, aqui tá falando muito de dinheiro, da questão material da vida de vocês, que tava passando por dificuldades, mas essa solução vindo, tá? E um recomeço, né? Cortando, aqui, essa carta da página de espadas, né? Que veio, eu vejo aqui apurando os aprendizados e os ensinamentos, vocês sabendo, às vezes até colocar limites, para algumas pessoas vão ser limites, para algumas pessoas as demandas da vida, elas ficam menos pesadas, porque vocês entendem que não é tudo responsabilidade de vocês, tá? Ou vocês sabendo administrar, e você tendo essa consciência, você consegue administrar, consegue dividir, consegue delegar muito bem, tá? Que mais? Então, esse sofrimento, de alguma certa forma, vai acabar, tá? Tenha fé. Vamos ver o que mais. Trabalho, tá? Respostas. Pessoas que estão aí atrapalhando, dificultando a vida de vocês, tá? Eu entendo que tá difícil tirar essa responsabilidade das suas costas, tá? 8 de copas. Tá difícil tirar essa pessoa da sua vida, essa pessoa que... Sabe aquela pessoa que pesa, tem uma energia pesada, que coloca a gente pra baixo, que não nos ajuda em nada, que só atrapalha a nossa vida, que só traz problema, entende? Eu entendo que vocês colocam essa pessoa em seu devido lugar na sua vida. E é isso que faz vocês saírem dessa carta aqui, que é uma carta da morte, tão temida aqui no tarô, mas ela fala de transformação. É algo que eu me desapego. E quando eu me desapego, quando eu aceito que não me pertence mais, que não é mais para minha vida, que eu não deixo mais isso influenciar na minha vida, na minha energia,
né? Então é um desapego, eu me liberto. Por isso que eu falei do peso, né? Nas costas. Eu me liberto, entende? A vida me traz clareza, né? Me trouxe tantas situações com essa pessoa que eu me liberto desse peso, entende? Eu deixo essa situação para trás. E é isso, e aqui me fala muito dessa... Sabe quando é um corte? Aqui não tá me vindo uma palavra, corte. Eu corto essa pessoa da minha vida. Eu corto o acesso dessa pessoa à minha energia, entende? Ela vir me perturbar. Quando ela vem me perturbar, eu corto. Eu não permito, eu não deixo, entende? Eu me adapto, sabe? Não é uma questão de briga, não é uma questão de discussão, mas eu simplesmente não me importo mais. É isso que eu sinto aqui. Tá? Isso vai fazer com que você enxergue a sua vida, né? Que você perceba essa semana que algumas questões aí, elas não se resolviam, elas não tinham solução, você não tinha tempo, porque você se consumia por todos esses outros problemas que não são seus. Entende? É isso que eu sinto aqui. Então por isso que vocês ficam mais inteligentes essa semana. Veio um rei e veio o casal de espadas aqui, tá? Então, o que é justo, o que é correto, o que precisa ter de limite, precisa ter limite, o que precisa ter mais dinâmica, estratégia, mais praticidade na sua vida, precisa ter mais dinâmica, mais estratégia, mais praticidade na sua vida, entende? Às vezes, a gente que traz as demandas da nossa vida, porque a gente permite, né? A gente aceita, a gente quer fazer por todo mundo, tá bom? Então eu vejo que algumas questões aí vão se reorganizar e aí vai vir o retorno de muitas coisas que estavam meio travadas na sua vida, tá bom? Vamos falar para Virgem agora. Virgem, 22 de abril até 28 de abril. Quais as energias aqui para Virgem? Gente, essa semana, o que tem de cartas de espadas para os signos, eu tô impressionada como essa energia de Ogum tá vindo aí e limpar muita negatividade, muita demanda, muito problema, muita questão mal resolvida. Essa semana também a gente sai de Mercúrio retrógrado, então isso também facilita bastante, né? As coisas começam a caminhar bastante. E se você tá gostando aí das previsões, se você gostou, se fez sentido para vocês, curta, comenta aqui comigo, interajam aqui comigo, como é que vocês estão, como vocês estão se sentindo essa semana, como foi esse Mercúrio retrógrado na vida de vocês, se os meses aí tava meio parado, né, porque a gente tá com Mercúrio retrógrado desde o início de abril, então dá uma parada, dá uma travada, a vida financeira dá uma travada. A gente fica muito no processo de reavaliação, vem muita coisa do passado para resolver, então tá chegando ao fim. Vamos lá, Virgem. Olha só, Cavaleiro de Espadas, eu tô falando que o negócio tá muito forte. Cavaleiro de Espadas e a carta do Cavaleiro, aqui cortando demandas, dificuldades, impulsionando para frente. Sua vida tá indo para frente, tá? Muita coisa tá ficando para trás, muitos cortes, muitas soluções, tá vindo muito rápido, né? Cavaleiro de Espadas, ele traz notícias, mensagens, e o Cavaleiro também, né? Então, duplas mensagens aí, né? Muita gente chegando, muita coisa chegando na tua vida, muita coisa saindo, você ficando mais inteligente. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Trazer aqui as cartas. Exu aí me comandando a semana dos virginianos, hein? Salve suas forças. Vamos ver aqui que mais para essa energia. Nossa, gente, eu fui longe agora. Ó. Vida financeira mudando, tá? Tá procurando um novo emprego, quer mudar de emprego, quer uma nova oportunidade, você tá pensando em outra coisa nova para sua vida, quer dar uma renovada no trabalho, nas finanças, dar uma cortada aí em gastos, em coisas desnecessárias. Essa é a semana. Página de Ouros vem falando aqui de um aprendizado material, né, um retorno ou algo que você já vinha investindo, ok?
retornando para a tua vida, ou pessoas que estão cortando gastos também. O dinheiro vai render, as coisas vão melhorar, tá? Se você tem essa visão estratégica aqui, que é o cavaleiro de espadas, que é aquele que raciocina, aquele que pensa com praticidade, aquele que é dinâmico, aquele que usa as palavras, a argumentação, tá? Muito bom para os negócios, para quem trabalha com vendas, ok? Veio seguida de rei de paus, então vocês ficando mais inspirados, tá? Tendo mais energia, mais vitalidade, mais vontade de realizar, de colocar as ideias de vocês em prática, tá? E vem rápido, 9 de paus, tá? Faz tempo que vocês estão querendo colocar alguma coisa aí, né? Faz tempo que a pessoa tá querendo dar uma repaginada, tá querendo dar uma cortada em algumas coisas, tá querendo mudar, né, a forma como se comunica, como ganha dinheiro. Aqui a gente pode se adaptar para várias coisas, mas eu vejo aqui muitos cortes de coisas negativas na sua vida, tá? E coisas positivas começando a fluir. O que mais para Virgem? Pensamentos, hein? Eu vejo muita gente aqui, ó, carta 10 de ouros, tá? Tu tá falando de dinheiro, tá falando de recursos, tá falando de eu conquistar as coisas. Aqui eu vejo que muita gente, 9 de espadas, ok? Vou mostrar aqui pra vocês, 9 de espadas. O que ele representa aqui? A mente. Muita gente aqui não acreditava em si mesmo. E essa semana começa a acreditar. Começa a acreditar naquele sonho, começa a acreditar naquela vontade, começa a dar vazão. Não fica naquele lugar que às vezes Virgem fica, eu não sou capaz, não é pro momento, não é a hora, eu vou esperar mais. Fica num lugar de perfeccionismo. E a mente consome a pessoa. Aí eu não vou fazer desse jeito. Aí desse jeito não tá bom. Eu vejo vocês cortando isso um pouco, sabe? Vocês experimentando mais. Essa carta do cavaleiro tá falando. Vai atrás dos seus sonhos, vai atrás das suas vontades. Para de ficar pensando negativamente na sua vida. Para de ficar pensando que você não tá pronto, que não chegou a hora. Sabe? Corta esses pensamentos da sua cabeça. Tenta, experimenta, vá atrás, tá? Confiança, autoconfiança. Eu vejo autoconfiança aqui reverberando aí na sua vida, tá bom? Virginiano, boa semana para vocês. Eu espero que vocês realmente se inspirem e cortem, né? Essa negatividade, essa reclamação, essa coisa, né? Que às vezes Virgem fica reclamando, hein? Reclama de tudo. Para de reclamar, vai pra vida, né? Tenta. Eu, como sagitariana, gosto dessa energia de ir pra vida, tá bom? E ajuda bastante. E é isso, povo do axé. A gente vai ter parte 2 desse vídeo para continuar, para não ficar tão comprido, né? E vai falar de Libra até Peixes no próximo vídeo, tá? Até mais, saravá axé. Se você gostou, curta aqui, incentiva, ajuda no engajamento, que aí essa mensagem vai para mais pessoas, tá bom? Axé.